Normalmente eu coloco para gravar aqui. Deixa eu ver se já está gravando, se não está. Iniciar a gravação. Melhor botar para gravar. Pronto, está gravando. Nos nossos encontros anteriores, nas palestras anteriores, a gente já conversou sobre a execução civil. Falávamos sobre a teoria geral da execução. Então, a essa altura, a gente já sabe quais são os diversos modos, né, de se conduzir uma execução civil no direito brasileiro. Falávamos, por exemplo, né, nós já sabemos que o que define o rito da execução, o que é isso, né, pessoal? Rito. O modo de se fazer, o passo a passo, o procedimento da execução civil, fundamental a gente saber o procedimento, senão a gente não consegue dar seguimento ao processo de execução. O juiz extingue o nosso processo sem resolução de mérito, né? Pensando aqui na perspectiva prática, né? Pensando aqui no NPJ como um laboratório de práticas, né? Se a gente entra com uma execução pelo rito errado, a nossa execução vai ser extinta sem resolução de mérito. Então, a gente já sabe que o rito, o procedimento, o passo a passo, a maneira, o modo de se executar depende do título executivo. Se esse título executivo é um título executivo judicial, a lista está lá no 515 do CPC, quem estiver aí acompanhando com o CPC, sugiro que façam isso, né? Acompanhem sempre com a lei. Só um parênteses, pessoal. A lei a gente não precisa memorizar e decorar a lei, ninguém faz isso, né? Ninguém conhece a lei de cor, né? Quem sabe de cor está estudando errado, né? Que a ideia não é memorizar, mas vocês têm que ir pegando intimidade com a lei. Então, vai mexendo no código, olhando o artigo, marcando aqui e ali. Se deixar para chamar o código de Vossa Excelência no dia de uma prova, por exemplo, no dia de uma audiência, fazer uma peça, vai se atrapalhar com a lei. Tem que ir pegando intimidade, né? Código. Então, assim, o 515, está lá na parte de cumprimento de sentença, vai listar os títulos executivos judiciais. Vimos nos encontros anteriores, já sabemos, né, o que é o título executivo, né, turma? É o que dá início à execução. É o que permite a instauração de uma execução civil. Não se pode começar uma execução sem o título. O título é uma condição de possibilidade para o início da execução. São de duas naturezas. Os títulos executivos judiciais são aqueles formados pelo e no judiciário. Artigo 515. Temos uma lista. Essa lista são só exemplos, professor? Não. Lista fechada. Princípio da taxatividade dos títulos executivos, né? Título executivo é matéria de lei. Reserva legal. Tipicidade, taxatividade, né? Chamem como quiser. Ou seja, o legislador que vai definir o que pode dar início a uma execução civil. Por que isso, pessoal? Porque a execução é um tema de grande gravidade. Execução, afinal de contas, vai permitir a constrição patrimonial, invasão, né, no patrimônio do devedor. Atos de expropriação, adjudicação, alienação, né, arrematação, penhora dos bens. Então, só é possível fazer isso tudo no patrimônio do devedor, lembrando que é o patrimônio do devedor que garante as suas obrigações. A lógica da execução civil é diferente da execução no processo penal, por exemplo, né, que ali tem uma função de punir o sujeito, tem outro caráter ali a execução, né? Então, assim, existe o princípio da responsabilidade pessoal lá no penal, né? Aqui no civil, o princípio da responsabilidade patrimonial. Patrimonial é uma questão de satisfação de um crédito do credor, é outra lógica, né? É outra conversa na execução civil, né? Por isso que aqui só se admite, aqui no civil, a prisão civil por dívida, né, como forma de impelir o devedor a pagar, não como cumprimento. Ninguém paga a obrigação sendo preso no civil, né? Isso só cabe para devedor de alimentos. É a única hipótese no civil, né? Então, voltando para cá, turma, o título executivo judicial, o 515, aquela lista, já sabemos que é fechada. Então, na prática de vocês, né? As partes decidiram que isso vai ser o título. Não pode, né?
Orientem lá o assistido, né? Cliente de vocês, né? Não é possível, né? Título executivo tem que estar na lei. Se não estiver na lei, não cabe execução. Vai entrar com um processo de conhecimento para o juiz dizer que tem razão, para o juiz declarar o direito de alguém, né? Porque título executivo não há. Agora, se houver o título executivo, ele pode ser de duas maneiras, de duas espécies, de duas naturezas. Os judiciais, como nós íamos falando, formados no Poder Judiciário, decisões judiciais, e a sentença arbitral também, né? Que se equipara à jurisdição, pelo menos se equipara, né? Existem doutrinadores que dizem que a natureza é jurisdicional, igualzinho à jurisdição estatal, enfim, é uma polêmica sobre isso, mas reparem que a sentença arbitral está no 515, a sentença de um árbitro, né? E os títulos também podem ser extrajudiciais, formados fora do judiciário. Documentos, basicamente, que a lei atribui essa eficácia, essa especial capacidade de instaurar, de deflagrar, de ser o estopim para a execução civil, né? Os extrajudiciais, turma, estão lá no 784, do CPC. Não são só esses, tá? Eu falei que é matéria de lei, não é matéria de CPC. Estou indicando os que estão no CPC. CPC é uma lei ordinária. Uma outra lei pode prever títulos também, né? Desde que esteja na lei. Querem ver um exemplo, né? Fora do CPC, para não ficar sem exemplo, né? O contrato de honorários do advogado é um título executivo extrajudicial. Mas, professor, não está no 784. Sim, mas está lá no Estatuto da OAB. Para prever que os contratos assinados pelo cliente ou advogado servirão como título executivo extrajudiciais. O contrato foi firmado fora do judiciário, né? Então, por que a gente está retomando um pouco da conversa passada, da palestra passada, onde nós apresentamos essa distinção? Porque sem isso a gente não consegue entender, pessoal, qual é o procedimento adequado para iniciar minha execução civil. A gente vai começar a fazer uma execução na prática, né, lá no NPJ. A gente vai primeira pergunta, a gente vai executar o quê? O que a gente está executando? Doutor, eu quero executar uma decisão. Então, você vai seguir um rito do cumprimento de sentença. Está lá no 515, o rito é esse. Essa introdução, pessoal, é muito importante para a gente engatar no tema de hoje, que é a impugnação. Porque a impugnação é ao cumprimento de sentença. Impugnação do devedor só cabe no cumprimento de sentença, o que a gente vai falar no nosso encontro de hoje, né? Então, essa introdução é fundamental para a gente entender do que a gente está falando. Impugnação ao cumprimento de sentença não é a única maneira que o devedor tem de se defender na execução, não. Só cabe no cumprimento de sentença. É a defesa típica do executado numa execução de um título executivo judicial. É no cumprimento de sentença, né? Agora, para não ficar com a parte final da explicação, né? Se esse título é um documento do 784, uma certidão de dívida ativa, por exemplo, um título de crédito como cheque, nota promissória, por exemplo, uma confissão de dívida assinada por duas testemunhas, ou por escritura pública, tudo no 784, né? Aí eu não vou falar em cumprimento de sentença. Por que não? Porque não é um título executivo judicial. Cumprimento de sentença é apenas para os títulos executivos judiciais. Título executivo extrajudicial, eu vou entrar com uma petição inicial, processo autônomo de execução tal. Não vamos falar disso hoje. Processo autônomo de execução não cabe impugnação do devedor. Estou repetindo, né? Impugnação só é cabível no cumprimento de sentença. Lá no processo autônomo de execução, vou ter que entrar com uma petição. Por exemplo, vou executar um cheque. Não tem processo ainda. É um título de crédito, é um título executivo judicial, é extrajudicial. 784, inciso 1º, primeira parte. Vou dar início à execução. Petição inicial, citação do devedor, 3 dias para pagar sob pena de penhora, etc, etc, etc. Né? Se o devedor quiser se defender, ele não vai entrar com uma impugnação. Essa é do nosso tema de hoje. Se o devedor quiser se defender numa execução extrajudicial, ele vai entrar com os embargos do devedor, embargos de execução. Outro assunto, né?
Embargos da execução, ou embargos do executado, ou embargos do devedor, tudo sinônimo, pessoal. Cada doutrinador usa de um jeito, né? Será a defesa típica do devedor nessa execução de um título extrajudicial. Não se fala em cumprimento de sentença para executar um título extrajudicial. Cumprimento de sentença, aí voltando à nossa aula, né, o tema da aula, é a execução de um título executivo judicial. Pois bem, então já sabemos do que estamos falando, né? Recuperando um pouquinho aqui o que nós aprendemos nas duas palestras anteriores, né? Teoria geral da execução, falamos também de execução de obrigação de pagar, que é a mais completa, né? É a mais ampla. No cumprimento de sentença, pessoal, repetindo, execução de um título judicial, execução daqueles títulos do 515 do CPC, no cumprimento de sentença, o credor vai entrar com um mero requerimento, mesmo que diz o 523 do Código, né, do CPC. Mero requerimento. Por quê? Porque não preciso de uma inicial. Já temos um processo em curso. Aquela decisão foi gestada no judiciário. Então, entrei com um mero requerimento. Um exemplo, uma indenização por dano material. O sujeito praticou um dano contra o patrimônio meu, por exemplo, derrubou um muro da minha casa e eu estou querendo indenização. Já construí o muro, apresentei as notas, fiz os orçamentos e tal. Ganho de causa, procedente o pedido, a sentença foi confirmada pelo tribunal, transitou em julgado, olha, o sujeito tem que me pagar R$10.000. Vou executar, ele não me pagou espontaneamente, né, pessoal? Só esse detalhe, né? Para ter execução civil, para ter execução no judiciário, a gente chama isso de execução forçada, precisa haver o inadimplemento. Claro que o devedor pode pagar, né? Infelizmente, não é o que acontece normalmente, né? Não é o que acontece normalmente. Não houve o adimplemento nesse exemplo, sentença transitada e julgada, o réu tem que pagar ao autor R$10.000 a título de indenização por dano material. Não pagou espontaneamente. O que o credor, né, o autor, o assistido lá no NPJ, alguém que vai procurar a ajuda de vocês, daqui a pouquinho nos escritórios de advocacia, onde vocês estarão atuando, o que eles vão pedir? Doutor, quero pegar esses R$10.000, né? O processo civil existe para isso, né? Quando a gente fala em efetividade, é para isso. Quero ver na prática isso acontecer. Sai do patrimônio do devedor para o meu. Como é que faz isso na prática? É para isso que existe o direito, né? Para realização prática, concreta. Realização concreta do que está na lei. Né? Os direitos têm que ser efetivados. A execução que efetiva os direitos possível, né? Direitos não realizados, né, espontaneamente pelas partes. Então, mero requerimento é o que vocês vão fazer. Tem que ter o requerimento de obrigação de pagar 523. Fazer uma peça requerendo a execução dos R$10.000, né? Nós vimos no encontro anterior, na palestra passada, né, que no cumprimento de sentença, diferentemente do que acontece lá no processo autônomo, não vai ter citação do devedor. Vai ter uma intimação do executado. Por que isso, pessoal? Uma intimação do meu executado? Porque já tem processo. O processo, reparem, estou executando uma sentença. A sentença foi produzida, foi proferida num processo em curso. Esse processo existe. Então, o réu já foi citado, o executado já faz parte daquela relação processual. Vou precisar citá-lo, portanto? Não. Citação é um ato de comunicação processual para convocar o réu para aquela relação, para avisar, para chamar ele para o processo. Ele já está no processo. Não preciso citá-lo. O ato de comunicação aqui não é a citação, é a intimação. Intimação na pessoa do advogado. As intimações, né, pessoal, regra geral, acontecem na pessoa do advogado. Regra geral ainda, pelo DO, Diário Oficial. Se for advogado público, a intimação vai ser pessoal, né? Mas, regra geral, advogado particular, intimação pelo Diário Oficial.
No cumprimento de sentença, exige o requerimento, não é petição inicial, vai ser intimado o devedor para pagar. 15 dias para pagar. Se não fizer isso, em 15 dias, temos no encontro anterior, começa a correr mais 15 automaticamente, independentemente de nova intimação, começa a correr o prazo para impugnar. Aí que a gente entra, finalmente, no nosso encontro de hoje. Então, a impugnação, qual é o prazo da impugnação? Tecnicamente, né, do executado, 15 dias. Devedor é intimado para pagar em 15 dias. Não pagou, transcorridos 15 dias, já no 16º dia útil, né? Os prazos processuais correm dias úteis, né? 16º dia útil já começa a correr o prazo, nosso prazo, ou o prazo do devedor, né? Se tiver pelo credor, para impugnar, se quiser. Que várias posturas podem ser feitas, né? Tudo pode acontecer numa execução, inclusive nada, né? Inclusive o executado ficar inerte, né? Que é a pior opção, né? Mas ele pode se defender, o que normalmente acontece. Como é que ele faz essa defesa no cumprimento de sentença, pessoal? Através da impugnação. Isso está no 525, pessoal. Então, a sede legislativa, o dispositivo que vai ajudar a gente a conduzir a nossa palestra de hoje, é o 525 do CPC. Vejam lá, 525 cuida justamente da nossa impugnação. Repetindo, né, a forma típica de defesa do executado numa execução por título executivo judicial, né? O que é isso para o direito, a impugnação? O que é isso para o direito, né? Processual, natureza jurídica, né? Vocês já se acostumaram com essa expressão, né? Os manuais e tal. A natureza jurídica é o seguinte, turma. O que é esse fenômeno para o direito? O que é isso aqui para o direito, né? Em qual gavetinha que eu coloco essa categoria, né? A impugnação. E para a maioria da doutrina, isso é um incidente. Impugnação é um incidente. Incidente é toda, enfim, questão que o magistrado tem que resolver no processo, né? Há um incidente, né? Ou seja, uma questão que envolve contraditório e tudo mais. Então, o juiz vai ter que julgar essa questão. O juiz vai ter que julgar a impugnação. Se eu estou impugnando, por exemplo, nesse exemplo do sujeito que tem que pagar R$10 mil para o autor, indenização do dano material, uma sentença. Se já paguei para ele. Ele é meu vizinho, fui lá e paguei. Eu tenho a prova lá do Pix impresso que eu já paguei. Botei até lá o nomezinho, observação, pagamento do muro, ação número tal. Estava lá, né? Na impugnação, eu vou juntar o meu recibo lá o comprovante do Pix, lá que eu paguei R$10 mil, botei na conta do meu vizinho, né? Na impugnação, eu vou juntar isso. O juiz vai ter que julgar para saber se houve mesmo impugnação. O juiz vai dizer se houve o pagamento ou não nesse exemplo. Então, é um incidente, pessoal. O juiz vai ter que resolver, vai ter que julgar a impugnação, né? Um tema muito importante. O coração aqui do nosso encontro de hoje, da nossa palestra de hoje, é esse tema, né, pessoal? Muito importante. O rol de temas que podem ser invocados, as matérias que podem ser deduzidas na nossa impugnação. O que eu posso trazer na impugnação ao cumprimento de sentença? Vejam o que diz o importantíssimo parágrafo 1º do artigo 525. Então, artigo 525, parágrafo 1º, vai nos trazer uma lista de matérias que eu posso invocar na minha impugnação. O que eu posso trazer na minha impugnação? Mas, professor, eu quero botar uma matéria que não está no 525, né? Não vai fazer isso por impugnação. Matéria alheia ao rol do 525, parágrafo 1º, né? Seja a rejeição liminar da impugnação. O juiz rejeita liminarmente. O juiz não vai nem julgar a impugnação. A impugnação tem que trazer um dos temas listados no
525, parágrafo 1º, pessoal. Então, vamos olhar esse importantíssimo dispositivo, né? Então, o que eu posso trazer na minha impugnação ao cumprimento de sentença? 525, parágrafo 1º, inciso 1º. Vamos falar aqui brevemente sobre os temas, né? Isso tem um aspecto muito prático, né, pessoal? Muito prático, para a gente saber o que a gente pode arguir, invocar na nossa defesa. O que a gente vai lançar na nossa peça? A gente não pode aleatoriamente fazer uma impugnação dizendo qualquer coisa, resistindo de qualquer maneira, porque o juiz vai rejeitar a nossa peça. Então, lá no NPJ, fazendo essa peça, fabricando essa impugnação, vocês têm que trabalhar com essa lista do lado. 525 para ver. Vamos abrir o código no 525, parágrafo 1º, para ver. E eu vou indicar isso ao juiz na minha impugnação, da onde que eu estou tirando as matérias defensivas. O juiz, com certeza, vai fazer esse confronto, se é que já não decorou mentalmente o 525, ele vai fazer o cotejo da impugnação que vocês estão apresentando com essa lista, né? 525, parágrafo 1º, inciso 1. Primeira matéria do devedor, né, que ele pode invocar na sua defesa. Falta ou nulidade de citação, se o processo correr à revelia. Então, é o vício mais grave do processo, né? Falta de citação. Por que se o processo correr à revelia, né? Porque a revelia é justamente a falta de citação, né, do réu, né? Não houve citação, sujeito não. A revelia é falta de contestação, na verdade, né? Mas se não houve citação, isso é um caso de nulidade. Revelia, vocês estudaram lá os efeitos da revelia, tal, né? Inclusive efeitos processuais e materiais e tal, que é a ausência de contestação. Se houve falta de contestação porque não houve citação, porque a citação foi defeituosa, né? Esse é o vício mais grave, pessoal, possível no processo, porque é um processo que correu sem o conhecimento do réu, né? Uma violação ao princípio básico do contraditório, do devido processo legal, da ampla defesa, que são cláusulas pétreas, direitos fundamentais, né? Estão lá no artigo 5º, 54 e 55 da Constituição Federal. Isso entra na execução, isso é matéria de execução, o devedor vai dizer, olha só, essa execução é nula, porque eu não fui citado lá no processo. Estamos falando de cumprimento de sentença, né? Então, execução de um título produzido no judiciário. Já houve processo. Essa sentença que estão executando contra a minha excelência foi gestada num processo onde eu não fui citado, ou minha citação foi nula. Um vício gravíssimo. Eu vou, claro, poder invocar isso na minha impugnação. É o primeiro inciso. É um vício tão grave esse, pessoal, fazendo aqui uma notinha de rodapé, né? É tão grave que seja, inclusive, ação rescisória, né? 966 do CPC vai trazer lá as hipóteses de rescisória, ou seja, posso, inclusive, afastar a coisa julgada material. A julgada material pode ser afastada caso não tenha havido a citação, né? Ou a citação tenha sido nula. O vício mais grave é um vício que não se convalida, é insuprível, né, esse vício, no processo civil. Então, inciso 1º. Primeiro tema que vocês podem invocar numa impugnação, pessoal, é esse: falta ou nulidade de citação, se o processo tiver corrido à revelia. Se a citação lá embaixo, no processo de conhecimento, foi nula ou não aconteceu, mas eu entrei no processo espontaneamente, esse vício aí está suprido, né? Esse é o sentido dessa parte final, se o processo correr à revelia, do inciso 1º, né? Porque o ingresso espontâneo, eu entrei no processo mesmo não tendo sido citado, isso supre a falta de citação. O juiz vai considerar ali que eu entrei. Afinal de contas, qual é a finalidade da citação? Me trazer para a relação processual. Eu já entrei espontaneamente. Então, é só se tiver havido a revelia, né? Então, se alguém chegar lá no NPJ, olha só, meu caso foi o seguinte, eu fui surpreendido com essas... Eu não sei que sentença é essa, eu não participei do processo, estão executando uma sentença contra mim, mas eu não participei, porque a citação foi para o meu antigo endereço, foi outra pessoa que recebeu,
Foi o porteiro do prédio onde eu não moro mais. Inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 525 do CPC. Vou abrir um capítulo na minha impugnação dizendo isso. Né? Essa execução é nula. Houve falta ou nulidade da citação. Né? Inciso 2º, turma, vamos avançando aqui para os temas. Né? Para os temas. Estamos falando, repetindo, né? Sobre a matéria que pode ser invocada na impugnação. Ilegitimidade da parte. Só uma observação. Ilegitimidade para a execução. Então, o 798, 799 e tal, existem dispositivos no código que vão trabalhar os sujeitos que podem atuar numa execução. Então, existe a legitimidade para o processo de conhecimento e existe a legitimidade para, às vezes vai coincidir, né? Para a execução também. Então, existem várias regrinhas aqui sobre os sujeitos que podem participar da execução, quem pode ser exequente é executado, né? Porque pode haver cessão de crédito, pode haver cessão de débito, pode haver falecimento das partes, pode haver subrogação, pode haver sucessão causa-mortes, uma série, pode haver legitimidade extraordinária em Ministério Público, por exemplo, né? Pode executar uma série de situações que vão modificar essa configuração básica de um credor executando um devedor. Né? Tem outras situações também que vão tornar mais complexas essas configurações. Outras partes também podem ter legitimidade ou não para a execução. O inciso 2º está falando da legitimidade para a execução. Eu não posso discutir na minha impugnação se eu fui parte legítima ou ilegítima para o processo de conhecimento. Não posso fazer mais isso. Repare, pessoal, tem uma limitação. Tudo que eu podia alegar no processo de conhecimento já passou. Já precluiu, o transitor julgado, né? Já houve, o momento já passou. Estou na execução. A sentença que está sendo executada contra mim já transitou em julgado. Não posso invocar matérias que eu poderia ter invocado ou que eu já invoquei no processo de conhecimento. Elas não ressuscitam na execução, não, pessoal. Então, orientando o teu cliente, né? Olha, mas isso não aconteceu, eu não devo nada, porque, afinal de contas, isso prescreveu e tudo mais. Olha, vocês vão orientar, estamos na execução. Isso já foi tema de processo de conhecimento. O tribunal entendeu que não aconteceu a prescrição, transitou em julgado. Não podemos voltar com essas matérias. Essas matérias não ressuscitam na execução. Tudo que poderia ter sido invocado na defesa, na contestação, no processo de conhecimento, ou na apelação, nos recursos e tal, com o trânsito julgado e execução, eu não posso mais alegar agora na execução, não. Eu não posso rediscutir a causa na execução. Eu vou discutir por isso, daí porque a lista é fechada, né? Os temas são restritos. Só posso discutir esses temas que nós estamos trabalhando aqui do 525. Parágrafo 1º, né? Então, ilegitimidade da parte, pessoal, do inciso 2º, estamos lendo a lista do 525, parágrafo 1º do CPC. Inciso 1º, nulidade ou ausência de citação, se o processo correr a revelia. Inciso 2º, ilegitimidade da parte para a execução. Não é legitimidade para o processo de conhecimento. O exequente não tem condições de executar, ele não tem legitimidade para executar. Ou eu, executado, não tenho legitimidade passiva para execução. Né? Vou ter que olhar lá nas regrinhas, na parte de execução, né, que cuidam, e o CPC é bastante específico em relação a isso, né, sobre os sujeitos que podem fazer parte de uma execução. Repetindo, existem várias situações que normalmente a gente pensa em qual configuração, pessoal, básica, um credor, execução do devedor, né? Mas existem situações na prática, e na prática de vocês, do MPJ, essas situações práticas vão aparecer. Então, meu pai ganhou uma causa, mas ele morreu logo depois, né? Quem vai executar? Aí o espólio, os herdeiros, né? É uma série de situações que mudam a legitimidade, né? Isso tudo pode ser invocado no inciso 2º.
Repetindo, turma, legitimidade na execução, a gente vai encontrar o 778 e 779 do CPC. 778 e 779 cuidam das pessoas, né, dos sujeitos que podem fazer parte de uma execução. Se tem um sujeito que não tem legitimidade na execução, eu posso abrir um capítulo na minha impugnação, posso não, é devo fazer isso, né, para defender meu cliente, na minha impugnação. Então, façam essa observação, tá, pessoal? No inciso 2º aí, legitimidade da parte para a execução. Inciso 3º, turma, avançando, para a gente conseguir ver tudo, né? Agora é meio trava-línguas, né? Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Umas palavras muito difíceis de pronunciar, mas a ideia é muito tranquila. Não fiquem assustados, que é muito tranquilo. Inexequibilidade do título. Eu estou dizendo, excelência, esse título que ele está dizendo que é título executivo não é título executivo. Esse título não é exequível, não enseja uma execução. Não está lá no 515 nem no 784. No nosso caso, 515, né? Ou não se aperfeiçoou ainda, por exemplo, né? O título não é exequível, né? Então, eu estou impugnando o título, estou dizendo que o título não tem aptidão para deflagrar uma execução. Tem alguma imperfeição formal, etc. E a segunda parte, inexigibilidade da obrigação. O nome está dizendo, né? A obrigação, todo título documenta uma obrigação, pessoal. Obrigação de pagar, de fazer, de não fazer, de entregar alguma coisa, de pagar alimento. Né? Título documenta uma obrigação. Um cheque, por exemplo, é um título executivo extrajudicial que documenta uma obrigação de pagar. Pagar quanto? A quantia que está lá no cheque, descrita no cheque, né? Uma CDA, uma confissão de dívida, uma escritura pública, tudo, né? Uma sentença, nesse exemplo que a gente está usando, R$10.000. A sentença é um título executivo que contém uma obrigação de pagar R$10.000. Se a obrigação for inexigível, eu vou apontar isso na minha ação. Então, repare, o inciso 3º tem duas partes, né? A primeira se refere ao título, eu vou impugnar o título dizendo que não é título executivo, e a segunda parte em que eu vou dizer que a obrigação não é exigível ainda. Não passou o prazo ainda, tem uma condição suspensiva ainda, ou a outra parte não cumpriu a parte dela. Vou fazer alguma defesa que diga que o sujeito não pode me cobrar a execução ainda. É inexigível a obrigação. Né? Se isso acontecer, eu vou ter que abrir um capítulo na minha impugnação para tratar desse tema. Então, vejam como é rico, como é rica, né, a possibilidade de atuação do advogado, do estagiário, né, na prática da execução, para defender um executado. Não é porque o sujeito está me executando uma sentença que transitou no julgado que acabou a discussão. Não. Podemos discutir muita coisa ainda. Né? Claro, né, se o cliente tiver razão. Né? Se o título estiver perfeito, estiver tudo certo, se o processo correu tudo bonitinho e tal, vai ficar mais restrita a possibilidade de defesa. Mas temos que analisar a lista do 525, parágrafo 1º, para saber se há alguma matéria defensiva para o nosso assistido, né, o cliente. Né? Avançando no inciso 4º, turma, estou lendo a lista, importantíssima, insistindo, né, muito importante, do 525, parágrafo 1º, do CPC. Né? Vamos para o inciso 4º, penhora incorreta ou avaliação errônea. Na execução, a penhora. A penhora é um ato de, não é de expropriação, não vou retirar o bem da propriedade do executado, mas é de desapossamento. Ele perde a posse, o devedor, em regra, né? Tem exceções. Em regra, logo no início da execução, eu penhoro um bem do devedor para que, tirando a posse do bem, para que aquele bem garanta a execução. Ou seja, as partes e o juiz vai saber que existe um patrimônio, parcela do patrimônio, um bem, um conjunto de bens do devedor que vai satisfazer o crédito do consequente. Essa é a finalidade da penhora. Então,
Meu devedor tem 100 mil reais. A minha execução é de 10 mil. No início do processo, o juiz vai penhorar algum bem, por exemplo, um carro. Carro não, né? Uma moto, né? Mais fácil ser de 10 mil. Uma moto de 10 mil reais. Vou penhorar a moto, se não for motorista de aplicativo, tal, porque é impenhorável, né? Instrumento de trabalho. Mas, assim, vamos imaginar uma moto penhorável, né? Do devedor, né? Penhorou a moto. O exequente, o judiciário, todo mundo sabe que aquela moto vai garantir os 10 mil reais do exequente. Se tudo correr bem, se o exequente realmente tiver direito, no final vai haver a adjudicação, expropriação, leilão, alienação daquele bem, e o dinheiro ou a própria moto mesmo vai para o patrimônio do credor, né? A penhora não é isso. A penhora, ela só tira a posse da moto, nesse exemplo, né? Há um bloqueio, né? Vai para um depósito tal, judicial, né? Ou vai para o próprio credor, né? A posse, para satisfazer. Por isso que se fala garantir o juízo. O juiz quando na prática a gente pergunta isso, né? Já garantiu o juízo? Basicamente é isso. Você já apresentou algum bem, devedor, em que você está tranquilizando o judiciário e as partes de que você tem condições de pagar o credor? É para isso que serve a penhora, né? Para garantir o juízo, né? Se a penhora pode ser incorreta. E, turma, por que fala em avaliação aqui no inciso 4º? Que o oficial de justiça é oficial de justiça e avaliador, né? Ele vai fazer a penhora dos bens até o valor do crédito, né? Então, nesse exemplo, o devedor tinha 100 mil reais. Só bloqueei a moto, só penhorei a moto de 10 mil. O judiciário está liberando os outros 90 mil. Está penhorado o patrimônio todo, não. Só a moto, só os 10 mil. Parcela do patrimônio. Até o limite do crédito do credor, né? Se a avaliação pelo oficial for errada, avaliou essa moto em 3 mil reais. Muito abaixo do mercado, do valor de mercado, né? Eu posso me defender. Então, eu posso impugnar a penhora. Penhora incorreta. Recaiu sobre um bem penhorável. Recaiu sobre um bem que não é meu. Isso aqui era da empresa que eu trabalho, né? Que não é meu, né? Vou ter problema lá no meu trabalho. Se penhoraram a moto. Eu guardo na minha garagem, mas não é minha. Nesse exemplo, né? Com avaliação errônea. Isso tudo eu posso discutir na impugnação. Onde é que está isso? 525, parágrafo 1º, inciso 4º. Penhora e avaliação pode ser tema de defesa numa impugnação, pessoal. Inciso 5º, cuida do excesso de execução. É, inclusive, o tema mais comum na prática. O devedor diz assim, olha, eu devo, ok, não nego, mas não é esse valor todo aí, não. Por quê, pessoal? No requerimento do credor, ele vai ter que juntar os cálculos, vai ter uma memória de cálculo dos valores que ele entende devido. Então, uma sentença condenou a 10 mil reais, mas ele bota juros, correção, e vai para um valor que é excessivo. Botou a data de início antes do processo, por exemplo, né? Não botou uns descontos que cabiam, um desconto, teve uma parcela que o devedor pagou, enfim. Carregou nas fintas, né? Na hora de apresentar os cálculos. O que o devedor vai fazer? Olha, não estou negando que devo, mas estou impugnando o valor apresentado pelo requerente. É muito comum, é o mais comum. Não tem nenhuma outra matéria de defesa, mas eu vou impugnar a memória de... Há uma discussão contábil. Né? Uma guerra aí entre os contabilistas, né? Então, muito comum, né? Às vezes, nós do direito não temos essa... às vezes, quase sempre, né? Habilidade com números e tudo mais. A gente conta com a ajuda das pessoas que fazem esses cálculos. Tal. Lá na minha prática, na procuradoria, nós temos lá o setor de contabilistas. Tal. Essa fase, né? Te pede um parecer sobre os cálculos do exequente. Meio com frio na barriga, que o prazo está correndo, né? Esperando ali chegar ao parecer do contador. E aí, olha, realmente foi excessivo os cálculos. Chegou o parecer. O que eu faço lá pela Fazenda Pública, no meu caso? Né? Vou apresentar minha impugnação. Ó, excesso de cálculos. Eu tenho que dizer por que é excessivo, tá, turma? Não é dizer que tá, olha, isso aqui está injusto, está muito alto. Não pode ser assim. O juiz nem julga isso. Eu tenho que dizer por que está excessivo. O índice está errado, o índice de juros de correção, o data de início está errado, não incidir nos descontos, etc.
eu tenho que dizer por que está errado. Olha, botou 13º, não cabe 13º nesse caso e tal. Teve anatocismo, juros sobre juros, essas questões contábeis todas, né? Eu vou ter que impugnar os cálculos, a memória de cálculo. Isso entra no inciso 5º. Por isso que, normalmente, na execução, a gente precisa da ajuda aí de quem gosta de fazer conta, né? Que normalmente não é o nosso caso, né? Tem exceções, né, pessoal? Tem advogados que fazem isso também, né? A acumulação indevida de execuções é a última parte do inciso 5º. O sujeito entrou com 2 execuções numa só e nem sempre pode fazer isso, né? Tem regras de competência e tudo mais. Se o sujeito entrou com 2 execuções numa só indevidamente, inciso 5º desse 525, parágrafo 1º. Inciso 6º fala de um tema processual também, né? Assim como é a legitimidade, o inciso 6º, que cuida de condição da ação, o inciso 6º cuida de um pressuposto processual, que é a competência. Aqui também se fala da incompetência, eu posso arguir a incompetência do juízo para a execução. Para a execução. Vou discutir se o juiz era competente para o processo de conhecimento, não. Olha, sentou na vara de família, isso era vara civil, não. Acabou. Na execução que eu vou dizer se pode ou não. É para a execução. As questões que eu poderia, repetindo, as questões que eu poderia invocar na contestação já transitaram em julgado, já precluíram, né? Agora, só posso invocar as questões relativas, atinentes à execução, inclusive o tema da competência. Inciso 6º desse 525, parágrafo 1º, pessoal. Competência absoluta ou relativa do juízo da execução, né? Então, se eu estou entendendo que o juízo é incompetente para a execução, para fazer aqueles atos todos, né? De penhora, expropriação, alienação, aqueles atos materiais, né? E na execução, pessoal, o que mais importa são esses atos materiais. São esses atos que dão concretude ao título, né? Tirar do papel o título e botar ele na rua. Então, isso que interessa, é isso que o credor quer na execução. O ato menos importante da execução, diferentemente do processo de conhecimento, é a sentença. A sentença na execução ela só serve para extinguir a execução, declarar extinta a execução. O que o credor quer não é uma sentença declarando extinta. O que o credor quer são atos materiais, constituição patrimonial, penhora, adjudicação, transferência do patrimônio, parte do patrimônio, né, do devedor para o seu patrimônio, para satisfazer o seu crédito, que afinal de contas é por isso que ele procurou o judiciário, não é mesmo, pessoal? Para efetivar seus direitos, né? Então, assim, se o juízo foi incompetente, reparem quantas questões que vocês têm que analisar quando alguém vem procurar vocês para se defender de uma execução, né? Inclusive a competência. O juízo é competente, tem regras no CPC envolvendo a competência para o juízo da execução. Aqui no Brasil, normalmente, cumprimento de sentença, né, ele acontece normalmente perante o mesmo juízo onde tramitou o processo de conhecimento. Aqui não temos entre nós esse juízo da execução separado do juízo. Não é assim que acontece. Então, a primeira vara civil aqui de Niterói, né, minha cidade, né, proferiu uma sentença que vai ser executada pela primeira vara civil de Niterói. Vai para a vara de execução. Né? Normalmente não acontece desse jeito. Na Fazenda Pública isso acontece. Na Federal tem as varas de execução fiscal, por exemplo. Mas a execução fiscal é uma execução de um título extrajudicial, né, pessoal? A Fazenda Pública executando as suas certidões, né? Certidão da dívida ativa, né? CDA, né? Ali tem, não, aqui, pelo menos no TRF2, costuma ter várias execuções fiscais. O estadual também pode criar, não tem problema nenhum. Mas normalmente no cumprimento de sentença é o mesmo juízo. Mesmo juízo. Né? Tem as exceções, não é o caso a gente estudar esse tema agora na aula de execução. Certamente o professor vai trabalhar todos esses assuntos, pessoal. Pode ter bastante extenso aí falando dessas situações de competência. Seja como for, se eu entender que é incompetente o juízo para execução, eu vou invocar isso na minha impugnação. Vou abrir um capítulo da incompetência do juízo para a execução. Vou repetindo, não vou voltar ao processo de conhecimento, não. Para a execução. Inciso 6º, parágrafo único
Tá? Primeiro do 525. E o inciso 7º, pessoal, é o último inciso, né, dessa lista aqui. Aí a gente fecha essa lista, né, já encaminhando para o final do nosso encontro, pessoal. Causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação. Olha só como é importante, né? Agora você já sabe por quê, né? Desde que superveniente a sentença. Por que isso, superveniente a sentença? Porque tudo que aconteceu antes da sentença deveria ter sido invocado lá no processo de conhecimento, na contestação, na instrução, na audiência, nas alegações finais, nos recursos, etc, etc. Houve sentença, eu vou ter que discutir isso na execução. Na execução. Então, o exemplo da prescrição, né? Prescrição é uma causa que extingue, né, a pretensão e impede, né, o prosseguimento da execução. Se eu invoquei isso no processo de conhecimento, não posso voltar aqui a falar de prescrição, na execução. Agora, prescrição na execução, eu posso falar, né, porque eu estou inovando, né? Então, isso é muito interessante, né? Reparem, esse inciso 6º, inciso 7º do 525, parágrafo 1º, faz uma referência à novação, compensação, transação e prescrição, que a gente estuda lá no direito das obrigações. Essas causas instintivas das obrigações, né? A gente estuda isso lá nas obrigações, né? Esses modos indiretos e tal, extintivos e tal, extinção das obrigações. Não é só o pagamento que faz extinguir a obrigação, tem várias outras hipóteses, né? Esse rol é exemplificativo. Não é só a novação, compensação, transação e prescrição que impedem a execução, não, pessoal. Qualquer uma daquelas causas lá das obrigações são várias, né? Por exemplo, confusão, remissão, dação e pagamento, né? Renúncia, crédito. Tudo isso gera a extinção, ou modificação, ou extinção da obrigação. Então, assim, qualquer causa de extinção pode ser invocada aqui na impugnação. Pessoal, esses são os temas que a gente pode invocar, né? Então, já vimos a lista fundamental, vocês já sabem, cumprimento de sentença, chegarem para você perguntando como é que a gente faz para se defender de cumprimento de sentença. Vocês vão abrir o 525 para o primeiro. Vão ver essa lista. E vão abrir capítulos, né? Trabalham com a ideia de capítulo, de tópicos na sua peça para o juiz. E, na hora de decidir, toda peça, toda manifestação é um projeto de sentença, né? O projeto de decisão. Para o juiz ali, ele também decidir por tópicos, né? Quanto à incompetência, quanto à ilegitimidade, quanto a excesso de execução. Facilitem a vida também do juiz, trazendo esses temas de forma separada na sua peça, né? A impugnação, vocês apresentaram a impugnação, protocolaram no processo. Isso tem efeito suspensivo? Regra geral, não tem. Não tem, pessoal. Impugnação não tem efeito suspensivo. A execução vai prosseguir. Pode ter efeito suspensivo? Pode. Não é automático. Apresentei minha impugnação. Fiquem tranquilos, a gente impugnou. Não pode ter penhora mais, não pode ter expropriação, não pode ter tudo. A execução está correndo, não tem efeito suspensivo. O juiz vai ter que julgar a impugnação, mas não suspende a execução. Tu pode passar o cartão de débito aqui e não passar. Na hora de pagar o almoço, pode ter penhora online. Está acontecendo a execução. Mas, professor, pode ter efeito suspensivo? Pode. Pode ter. Eu tenho que olhar para o 525, parágrafo 6º. Eu tenho que preencher esses requisitos do 525, parágrafo 6º, para conseguir efeito suspensivo na minha impugnação, para paralisar a execução, para o meu cliente não ter risco de ser chateado com penhora oficial, avaliação e tal, né? O parágrafo 6º do 525 diz o que vocês têm que fazer. Então, eu sugiro, fazendo a impugnação, vocês requeiram a atribuição de efeito suspensivo à impugnação de vocês. Requisitos, turma, está na lei, tá? Não se preocupe em decorar. Se a gente entender, a gente não precisa decorar nada. A memória fica só como reforço, né? Reforço.
não confie só na memória, né? Ela é a parte menos nobre da nossa inteligência, né? Ela ajuda, um reforço, né? Então, tipo, tomar cafeína, tomar café para fazer a prova. Se você não estudou, não adianta tomar café. É só um reforço, né? Para você ativar o teu conhecimento, mobilizar o teu repertório. Cafeína sem repertório, você só vai ficar agitado. Mais nada. A mesma coisa a memória. Ela vai ativar algum conhecimento que você tem que ter, né? Então, assim, não decore, né? Entendam. 525, parágrafo 6º, mas 4 requisitos muito tranquilos, pessoal. Requerimento, você tem que requerer expressamente, pedir, o juiz não pode dar de ofício. Garantia do juízo, nós já sabemos o que é isso, eu tenho que oferecer um bem. Fica tranquilo, pode suspender a execução, que eu tenho essa moto aqui, no valor do crédito. Se eu tiver errado, a moto está garantida, ó. Pode parar a execução. O credor não vai ficar chupando o dedo, não, ele vai levar alguma coisa. Fundamentação, tem que ser, o meu direito tem que ser bom, como os boniúdos, tem que ser plausível, e tem que haver urgência. Tem que demonstrar esses 4 elementos, turma, para pedir o efeito suspensivo. E, pessoal, a última informação, né? Faltam 3 minutinhos para já dar 1 hora de palestra aqui, de conversa, né? Entre nós, né? A ideia aqui é tentar ajudar vocês no laboratório de vocês com o NPJ, na prática. Como é que vocês fazem as peças e tudo mais, né? Pensando nisso, meu norte, montando esses encontros, é esse. Dar uma caixa de ferramentas para vocês trabalharem, né? Última informação, estou pensando na caixa de ferramentas, né? Recurso cabível. Qual o recurso que eu posso interpor contra uma decisão que julga a minha impugnação? Então, vocês impugnaram, o devedor já se defendeu no cumprimento de sentença. Usei lá a lista do 525, parágrafo 1º, e o juiz julgou a impugnação. No início da nossa conversa, é um incidente, é uma questão, o juiz tem que julgar essa questão, né? Incidente. Incidente é aquela questão que entra naquele processo e o juiz tem que demanda um contraditório, tem que intimar a outra parte, vai se manifestar, o credor vai se manifestar sobre a impugnação, tal, as partes podem produzir provas e o juiz julga, profere uma decisão. Qual é o recurso cabível? Para terminar, turma, último dado na nossa aula hoje, né? Essa conversa hoje. Qual é o recurso cabível contra essa decisão, pessoal? Vem meu cliente, doutor, tem uma decisão aqui, né? Não gostei da decisão. O que a gente faz? Qual o recurso que eu entro? É um agravo de instrumento ou é uma apelação, né? Turma, depende. Eu preciso olhar para a natureza do ato. Esqueçam que o juiz está chamando. Está escrito um rótulo da decisão. Às vezes eles erram também, tá? Então, assim, não é o rótulo, não é o invólucro, né? Não é a etiqueta, né? É o conteúdo. Essa decisão coloca um ponto final na execução. Acabou com a execução. Exemplo, né? Declaro, enfim, acolho a impugnação que de fato houve o pagamento. Aquele exemplo lá do recibo do PIX e tal. Houve o pagamento, a obrigação está satisfeita. Ele vai extinguir a execução, o juiz, né? Botou um ponto final na execução. Esse ato, turma, é uma sentença. Sentença é a decisão judicial que extingue tanto a fase do processo de conhecimento quanto a fase executiva. Não vai ter mais processo, não vai mais andar o processo de sentença. Qual é o recurso interponível contra uma sentença? Pessoal, vocês sabem, né? É a apelação. O processo acabou, não vai seguir mais. Pagamento, prescrição, por exemplo, né? Não é só pagamento. Qualquer situação que gere a extinção do processo de execução. Não concordei com essa decisão. É uma sentença essa decisão. Vou apelar. Apelação, né? 1009, né? Do CPC. Agora, a decisão não colocou um ponto final na execução. Exemplo. Na minha impugnação, eu coloquei a forma mais típica de defesa, né? O excesso de execução. Os cálculos foram exagerados. O juiz acolhe a minha impugnação. Tem razão. Ou não acolhe, né? Para a gente pensar no nosso cliente aqui. Cuidando dele, né? Não acolhe. Olha, não faz, não tem direito, não tem razão
o executado na sua impugnação, os cálculos foram corretos e tudo mais. Rejeita a impugnação. Essa decisão vai gerar a extinção da execução? Não, né? A execução vai prosseguir. Ele rejeitou a sua impugnação, dizendo que os cálculos do autor estão corretos, do exequente estão corretos. A execução não vai acabar, vai prosseguir nos cálculos oferecidos pelo autor. A única diferença é que a gente agora com certeza sabe qual é o valor, né? A execução acabou? Não acabou. Então, essa decisão que julgou a impugnação, ela não é uma sentença. Ela tem a natureza, turma, de uma decisão interlocutória, né? Olha, se a gente entender, né? Decisão interlocutória é entre locuções, entre falas do juiz. Vai ter outras falas do juiz, né? Entre locuções interlocutórias. Não é a última locução. A última locução é a sentença que extingue o processo. É uma decisão interlocutória. Outras decisões vão ser proferidas. Como é uma decisão interlocutória, não vai caber apelação. Aí eu vou ter que interpor um agravo de instrumento. Onde é que está isso, professor? 1015, parágrafo único do CPC. Então, assim, muito importante para saber qual o recurso cabível dessa decisão. Pessoal, 11 horas da manhã, já deu nosso horário aqui, meu limite era 1 hora, né? Tinha que falar até 1 hora, já falei isso tudo. Para mim, passou voando aqui, ficaria aqui mais tempo falando, conversando com vocês. Espero que tenha aí, de certa forma, ajudado vocês a pensar a defesa do executado para um cumprimento de sentença, né? Usando essa caixa de ferramentas aí do devedor, né? Não se esqueçam do 525, muito importante esse dispositivo. E vamos em frente aí os próximos encontros envolvendo outros temas, não só a execução, né? A gente vai falar de controle de constitucionalidade, vai falar de inventário, vai falar de ação monitória, né? De procedimentos especiais, né? De outros temas também. Esse foi o nosso terceiro encontro seguido aí sobre execução, né? Mais para frente a gente vai tratar de outros temas também. Temas sempre pensando no aspecto prático, pensando na vida de vocês ali, resolvendo o problema, né? Se não tem problema, não passa pela gente, né? Então, os abacaxis aí que surgem no NPJ. Tá bom, pessoal? Então, era isso. Alguma questão, alguma dúvida? Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Uma excelente tarde, uma excelente semana para vocês. E até um próximo encontro aí. Tchau, tchau. Um grande abraço. Um abraço, professor. Tchau, tchau.